A paz, amém? Amém. Agora deu uma aquecida, né? Pastor, pastora, Deus abençoe vocês, multiplique as bênçãos dele sobre vocês, a família de vocês, os pedidos de oração, que Deus cuide e proteja mesmo. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui na Betel, mais uma vez, é uma família para mim. Eu falei ali para o meu irmão que eu me sinto em casa aqui, gosto muito da Betel. Eu gosto da Betel porque eu tenho aquele estilo mais antigo, clássico de igreja, né? Eu gosto de vir de terno, eu tenho esse jeito. Então a igreja, ela, apesar de ter a parede escura, ela também é super clara. Então tem alguns lugares que eu já fui e não consigo ler a Bíblia, tão escuro que tá, mas aqui é iluminado. E tem o aspecto jovial também, então traz uma combinação legal. E não só isso, mas o mais importante, a presença de Deus está aqui. Temos pessoas especiais, o pastor e a pastora com essa amizade desde 2007, 2008, né, quando vocês vieram. Então, louvado seja Deus. Obrigado a cada um de vocês que estão aqui também, o André, a família dele, meu irmão. E o Neto, né, Neto? O Neto está sempre aí, né, mas a gente está desenvolvendo essa amizade com os estudos bíblicos. E eu quero que Deus me use hoje para que não seja eu falando, mas Ele trazendo essa mensagem. E você que trouxe a Bíblia, abra. Eu quero falar hoje sobre a importância da gente aprender sobre Deus, falar sobre Deus e estar preparado para falar sobre Ele. No livro de Atos, capítulo 26, isso. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 26, versículo 24. Versículo 24. Capítulo 26, versículo 24, a gente lê só até o 32, até o final ali, pouquinho. Todos acharam? 26, versículo 24. A esta altura, não sei se na Bíblia de vocês, em algumas Bíblias talvez vai estar assim, mas é um guia para você saber também quando você for ler a Bíblia. A letra A, a primeira letra do versículo 24, nessa Bíblia minha impressa, ela está em negrito. Algumas Bíblias pode ser que você vai encontrar, às vezes você está lendo, por que uma letrinha é negrita e outras não? É onde eles chamam de períscope, é onde acaba um raciocínio e começa outro. Então, no capítulo 26, a minha Bíblia tem um título só, para o capítulo inteiro, chamado Paulo testifica perante o rei Agripa. Quem lembra dessa história de Paulo indo diante do rei, está sendo julgado? Lembra que depois disso ele pega um navio, ele apela para César? Lembram dessa história? Quem que lembra? Ele está sendo julgado aqui perante o rei. E nessa história, nesse capítulo 26, trata sobre isso. Dentro desse assunto, no versículo que eu destaquei aqui no 24, começa uma subdivisão do assunto, que é essa que eu quero trazer agora, que diz assim: a esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo. Então imagina que Paulo foi para o tribunal ser julgado. Começa a se defender e o rei manda ele parar. Parou Paulo, clamando: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Porque Festo, o rei, achou que Paulo estava muito inteligente ali, falando muito conhecimento. Ele falou: Paulo, você está lendo demais, as muitas letras estão fazendo você ficar meio louco. Mas Paulo respondeu: não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. O rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas. Creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não passou em algum canto. Aí Paulo fala assim para o rei, versículo 27, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês, porque ele está se defendendo, já que os judeus jogaram Paulo na prisão, estavam perseguindo ele. Lembra que Paulo prega, aí pegam em pedras para matar ele, ele cai quase morto. Aí vem o tribuno, que era um homem no Império Romano responsável por 1.000 homens, por 1.000 soldados, pega Paulo, manda açoitar Paulo, eles mandam açoitar Paulo. E aí Paulo fala: viu, vocês podiam açoitar alguém que é cristão e alguém que é romano, e começa toda aquela confusão. Em um desses momentos em que ele é preso, esse tribuno leva ele para começar a ser julgado. Os judeus bolam um plano para matar ele, o tribuno fica sabendo e fala: não, vou proteger ele e mandar ele para julgamento. Aí ele vai para julgamento, chega aqui, está ali se defendendo e falando: olha, rei, estão me condenando e bravo comigo só porque eu falo de Jesus, só porque eu falei para os fariseus lá no julgamento deles, e para os escribas e saduceus,
que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então eu sou julgado por essa ressurreição que foi dita nos profetas. Eu sou julgado por causa da Bíblia. Aí ele faz esse comentário para o rei: ó rei, diante de quem falas, ousadia, o versículo 26, 27, você conhece a Bíblia e você crê nos profetas, não crê? Aí o rei responde assim no versículo 28, disse Agripa a Paulo: pensas que em tão pouco tempo podes persuadir-me a fazer-me cristão? Você está achando que vai me converter, Paulo? O rei está meio louco ali com a defesa dele. Paulo, você está com muito estudo, cara, você está ficando meio louco, lendo demais. E aí Paulo: não estou louco não, você conhece as escrituras, não conhece? Ele: agora você está querendo me converter? Aí Paulo responde no 29, respondeu Paulo: provera Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas algemas. Paulo falou: seja por pouco ou por muito, eu queria que você virasse cristão, sim. Dizendo ele isto, levantou-se o rei, o governador e Berenice e os que com ele estavam assentados. Retiraram-se dali e falaram uns com os outros, dizendo: olha agora, este homem nada fez digno de morte ou de prisão. Então Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Paulo convenceu eles. E no fundo do coração dá para ver que Festo até reconhece Jesus Cristo aqui nesse debate. Porque ele fala: Paulo, você está meio louco, cara. Ele reconhece que Paulo está... Quando ele usa a palavra louco, ele fala as muitas letras. Quando você fala que alguém estuda muito, você está elogiando aquela pessoa. Então ele dá a entender que Paulo tem uma capacidade acima do normal. Ele está elogiando, está vendo com bons olhos a defesa de Paulo. O que é a defesa de Paulo? Falar de Jesus. Paulo está convencendo o rei. Algumas outras passagens em Atos, você vai perceber que o Espírito impede Paulo de ir para a Ásia, porque convinha que ele fosse a Roma e pregasse o evangelho em Roma. Roma era basicamente o equivalente aos Estados Unidos de hoje, a maior potência. E era importante Paulo pregar para grandes homens. Ele fica em Roma preso por 2 anos, com liberdade de pregar e proteção da guarda. Ele é protegido por soldados romanos, porque ele está sendo julgado, prisão domiciliar. Então, com isso, ninguém pode vir matar ele, atrapalhar ele de continuar pregando. E, ao mesmo tempo, ele está pregando na capital do mundo, no local central, para as grandes autoridades. Aqui ele está convencendo Festo. E Festo dá para ver que ele fica incomodado e até se convence, porque ele não só elogia a capacidade intelectual de Paulo, como termina e ele ainda vai falando: agora você quer me fazer virar cristão? Dá para ver que ele está remoendo, e por fim ele fala: olha, ele não fez nada de errado, nem prisão ele merecia. Só que Paulo já tinha apelado para César, porque o rei estava permitindo que os judeus ainda bolassem um plano para matar ele, para agradar os judeus, e convinha que ele se apresentasse diante de César, fosse para Roma. Mas qual é a moral deste trecho? E eu quero citar o de Atos 24, 24. Se você puder abrir sua Bíblia, voltar aí 2, 3 páginas. É que Paulo estava preparado para responder e se defender diante das falsas acusações, a defender o evangelho e aquilo que ele cria. O que ele cria? Ele tinha esperança da vida eterna, e Paulo estava preparado para defender essa esperança dele. Vocês percebem isso? Paulo, diante do rei, por ler bastante, inclusive em uma das cartas dele, ele fala: viu, traga os meus pergaminhos, os livros, para eu ler eles, porque eu estou na prisão. Ele estuda, sempre lendo a palavra de Deus, aprendendo. E aqui o rei: nossa, Paulo, você está lendo demais, cara. Dá para ver que Paulo se dedica a aprender e ele está preparado para defender aquilo que ele crê. E o nosso desafio, o desafio que eu vou dar para você, e esse é o tema da nossa mensagem hoje, é estar preparado para responder, para defender a nossa esperança, para falar de Jesus. Estar preparado para defender a nossa esperança. Eu sei falar de Jesus, eu sei porque Jesus morreu na cruz, eu sei quem é Jesus, eu sei que Deus criou os céus e a terra, eu creio na Bíblia, eu creio nas Escrituras, eu defendo o Evangelho, eu falo de Jesus, seja diante de um juiz, diante de pessoas de baixa posição social, alta posição, ricos ou pobres, doentes ou não, eu prego o Evangelho. Eu prego o Evangelho em casa, eu prego o Evangelho no trabalho, eu prego o Evangelho para os meus filhos. Meus filhos vêm com perguntas, eu posso não ter resposta para todas, mas eu procuro responder todas que eu consigo e que eu tenho capacidade. E quando eu não consigo algo, eu procuro ajuda, mas eu estou me preparando para defender o Evangelho. E você vai ver isso de forma mais explícita ainda. Olha o 24, capítulo 24, versículo 24. Alguns dias depois, vindo Félix com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar a Paulo,
e ouviu acerca da fé em Cristo. E discorrendo Paulo sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix, apavorado, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Aí depois fala que ele estava esperando um suborno. Ele ficou apavorado, porque ele começou a ver o Espírito testificar dentro do coração de Félix, que estava sendo o que ia tomar as decisões e decidiu o fim, o desfecho de Paulo. Vamos dizer assim, o juiz. Paulo discorria sobre o domínio próprio, o juízo vindouro. Ele falava sobre as Escrituras, falava sobre a morte de Jesus, que a gente tem que ter um domínio próprio, que Jesus vai voltar, que aqueles que crerem em Jesus serão salvos, que quem não crê vai ser condenado, que para ser salvo eu tenho que receber Jesus e crer no meu coração, confessar com a minha boca que ele ressuscitou dentre os mortos. Paulo falando isso, coisas que Félix deveria saber e não sabia, impressiona e choca. E agora, para a gente linkar essas duas passagens bíblicas, Paulo falando para Félix e apavorando Félix com a mensagem do Evangelho, e de novo no 26, Paulo falando para Festo e apavorando Festo, que quase até se converte e vira cristão. Olha como nós vamos linkar, coloca para a gente 1 Pedro 3,15, olha o que diz esse texto, um dos meus favoritos, que vale a pena você até memorizar ele. Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Olha agora o que Paulo fez lá no que a gente leu. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Estar preparado para responder a esperança, a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que você tem. Como assim? O motivo de esperar a vida eterna, Jesus, oração, ler Bíblia. Por que você crê nisso? É a gente estar preparado para dar essa resposta. E aí, quando a gente fala de estar preparado, a gente já teve o exemplo de Paulo. Olha o que diz em Lucas 21:14. Lucas 21:14. Como que é eu estar preparado? Eu estudo, eu me preparo, mas eu confio em Deus. Então anota isso. Estar preparado para responder. Aí a gente tem os dois exemplos de Paulo, em Atos 24 ao 25, e no capítulo 26, que a gente acabou de ler. Temos agora aqui 1 Pedro 3,15, dando esse mandamento, é uma ordem, não é só o exemplo de Paulo. E até cuidado, quando você for ler a Bíblia, às vezes você vê uma história bíblica, acontece muito, viu, pastor? Eu vi um dia, eu assinava uma revista, e essa revista sempre mandava informação bíblica, muito legal. E eu amava, tinha várias delas. Uma dessas, das edições que chegou, eu vi escrito assim: sabedoria vem com a idade. E a gente já pregou bastante que não vem, né? E um dos textos que estava sendo citado lá para provar que vinha com a idade era Jó 12, se eu não me engano, versículo 12. Um dos amigos de Jó naquele debate lá com Jó, fala assim: Jó, você sabe que a sabedoria vem com a idade. E aí lá no capítulo 39, 40, se eu não me engano é o 37, 39, Deus repreende os amigos de Jó e fala que o conselho que eles deram não eram conselhos bons. Então usar Jó capítulo 12 para fundamentar qualquer doutrina estava errada. Além disso, em Jó 32, 7 a 9, o próprio Jó, o próprio Eli, que ele é alguns colocam como uma prefiguração de Jesus, porque é o quarto que está lá no grupo, não um daqueles 3 amigos, ele fala que sabedoria não vem com a idade. E aí Jesus com 12 anos é sábio, tem mais um monte de exemplo. E aí eu escrevi de volta para a revista, eu mandei, eu acho que isso aqui está errado, tal. E eles corrigiram, arrumaram, não, isso aqui está errado. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vai pegar um texto da Bíblia, você fora de contexto, você entende de um jeito, mas ele não está certo. Cuidado quando você vai ler o livro de Jó para fins doutrinários, porque várias daquelas coisas são os amigos dele, abelhudo, dando ideia maluca para ele. É por isso, é por aquilo. Aí você está lendo ali, você acha que aquilo é aquilo, quando na verdade não é. Quando Deus fala, quando Deus manda, é diferente. Aí há também, não só isso, tirar o contexto daquela passagem, mas também uma história. Por exemplo, Deus mandou Sansão fazer um voto de Nazireu lá e deixou o cabelo grande e ficou forte. Agora você lê aquilo e fala: eu tenho que deixar o cabelo grande para eu ficar forte também. Existe, a pessoa está lendo uma passagem bíblica, só porque alguém fez alguma coisa, todo mundo tem que fazer igual. Por exemplo, João, ele só comia mel silvestre e gafanhoto. Jesus fala: João Batista não comia nem bebia, e chamavam ele de louco. Jesus Cristo comia e bebia, e chamavam ele de comilão e beberrão. Então você veja, Jesus tinha um propósito, João Batista tinha outro. Gálatas 1,15, Lucas 2,15, Jeremias 1,5, todas essas passagens dizem a mesma coisa.
Antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu e deu para cada um de nós uma missão. Então, cuidado ao ler a Bíblia e você pegar só uma historinha e falar que agora você tem que fazer igual e replicar. Eu já vi alguém falar bem assim, olha, os apóstolos eram pobres. A gente nem tem essa informação, se eles eram pobres, miseráveis ou não. Realmente eles pareciam não ser ricos mesmo, milionário, nada não. E aí a pessoa fala, então você também tem que ser pobre. Aí outro dia outra pessoa me falou assim, então isso quer dizer que se Jesus andou no jumento, eu também tenho que sentar no jumento e fazer igual? Não, mas Davi era rico, mas Davi não era tão rico quanto Salomão. E agora, qual que eu copio? Cada um, Deus deu para nós um propósito, e histórias bíblicas, elas nos ensinam lições, elas contêm princípios, elas contêm mandamentos, mas elas têm que ser lidas e estudadas com cuidado. E aí quando eu cito Atos 24 e Atos 26, que é Paulo tendo eloquência, respondendo bem, Festo e Félix, você pode pensar, Paulo, para mim agora o Paulo Bichara, Paulo, não é porque o apóstolo Paulo fez isso que eu tenho que fazer, só que agora eu trouxe para você 1 Pedro 3,15, que diz, estejam preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da vossa esperança. Agora vem um mandamento, por isso quando a gente estuda a Bíblia, eu já falei isso outras vezes, sempre procure os verbos, porque o verbo ele coloca uma ação, ou de Deus na tua vida, ou uma ordem, ou uma instrução, ou algo a não fazer, ou algo a começar a fazer, e aqui é estarmos preparados para responder a qualquer um que pede a razão da esperança que é em nós. E agora como? Olha isso, Lucas 21,14, contudo, convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, versículo 15, pois darei a vocês palavras de sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Em algumas versões, esse é Lucas 21,14. Proponde, pois, no teu coração, não ficar pensando como é que você vai responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir todos quantos se vos opuserem. O que isso quer dizer? O apóstolo Paulo, ele era estudioso, as muitas letras faziam ele parecer que estava enlouquecendo para Festo, ele pedia os livros, os pergaminhos dele, e ele, apesar de ser um homem estudioso, de ler a palavra, de ser dedicado, ele não ficava se preocupando, e aqui que está o mandamento, pelo menos ele seguindo os princípios de Deus, é nós não ficarmos nos preocupando, como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar? Não, prepare-se e esteja pronto. Quando chegar o momento, Deus vai agir e vai te fortalecer. Seja para falar com o teu filho em um momento difícil, ou na hora de você defender o evangelho, ou de pregar a palavra de Deus para um funcionário, para o patrão, para o amigo, para o colega, no trabalho, em casa, na hora de você entrar num tema controverso e precisar defender Jesus de uma forma não ofensiva. Como é que a gente tem que fazer isso? Coloca de novo em 1 Pedro 3,15. Não é com raiva, não é com ódio, não é com briga e com disputa. Põe no versículo, aqui é aquele texto que fala, santifiquem Cristo, estejam preparados para responder a quem pedir a razão da sua esperança. Põe no 16 agora. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. A gente está preparado, você sabe responder, mas com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Então agora a gente não só está defendendo o evangelho. Coloca para mim Esdras 7,10. Nós estamos defendendo o evangelho com sabedoria. Olha Esdras 7,10. Então nós vimos exemplo de Paulo lá em Atos, defendendo o evangelho, e esse mandamento em 1 Pedro 3,15. Então eu vou me preparar para defender o que eu creio, para pregar o evangelho e falar de Jesus. Nós vimos também em Lucas 21,14 que eu não tenho que ficar me preocupando como eu vou falar, mas eu tenho que só me preocupar em estudar e aprender sobre Deus. E depois Deus me usa, põe alguém para falar por mim, Ele faz, Ele me instrui, Ele me guia, me direciona na hora de eu falar, Ele faz eu falar com as palavras corretas. Olha Esdras 7,10. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus estatutos e ordenanças aos israelitas. Coloca Josué 1,8. Então Esdras estava se dedicando a estudar e aprender sobre a palavra de Deus, exatamente o que Paulo fez e até o rei percebeu. Paulo foi um exemplo para o rei, diante dos ímpios. O que Paulo fez? Ele mostrou que ele se dedicava àquele estudo. O rei percebe e aquilo até persuade o rei. Não, peraí, a pastora ela sabe do que ela está falando, ela estuda, dá para ver que não é bobeira, eu acho que isso deve estar certo. Você traz um poder de convencimento ainda maior, quando a gente se dedica, quando a pessoa vê que, opa, tem exemplo ali. Olha agora,
Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, hoje para nós, as Escrituras, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Se nós obedecermos os mandamentos de Deus, seremos bem-sucedidos. Medita na lei do Senhor de dia e de noite, e ao fazer isso, teremos sucesso e seremos bem-sucedidos. Não é maravilhoso? Então é o princípio de aprender sobre Deus. E eu queria pedir para o Neto, eu separei o vídeo, Neto, para você colocar para a gente, vamos ver se vai dar. Não sei se tem que aumentar volume, apagar a iluminação, mas acho que dá ali, né? Nem precisaria. Veja aí o que é melhor. Olha um exemplo atual disso. É um vídeo bem curtinho, 3 minutos. All right, your question, where did God come from, assumes that you're thinking of the wrong, obviously it displays that you're thinking of the wrong God, because the God of the Bible is not affected by time, space, or matter. If he's affected by time, space, or matter, he's not God. Time, space, and matter is what we call a continuum. All of them have to come into existence at the same instant, because if there were matter but no space, where would you put it? If there were matter and space but no time, when would you put it? You cannot have time, space, or matter independently. They have to come into existence simultaneously. The Bible answers that in 10 words. In the beginning, there's time. God created the heaven, there's space, and the earth, there's matter. So you have time, space, matter, created a trinity of trinities there. Just, time is past, present, future. Space has length, width, height. Matter has solid, liquid, gas. You have a trinity of trinities created instantaneously, and the God who created them has to be outside of them. If he's limited by time, he's not God. The guy who created this computer is not in the computer. He's not running around in there changing the numbers on the screen, okay? The God who created this universe is outside of the universe. He's above it, beyond it, in it, through it. He's unaffected by it. So the concept that a spiritual force cannot have any effect on a material body, well then I guess you'd have to explain to me things like emotions and love and hatred and envy and jealousy and rationality. I mean, if your brain is just a random collection of chemicals that formed by chance over billions of years, how on earth can you trust your own reasoning processes and the thoughts that you think? Okay, so your question, where did God come from, is assuming a limited God. And that's your problem. The God that I worship is not limited by time, space, or matter. If I could fit the infinite God in my 3-pound brain, he would not be worth worshiping, that's for certain. So that's the God that I worship. Thank you. Amém. Deu para entender? É meio rápido, né? Ele fala meio rápido. Vocês viram que em 2, 3 minutos ele está ali, não aparece todo o debate, que eu não ia pôr um vídeo longo. Ele está debatendo com 3 ateus, assim, que não acreditam em Deus, uns senhores que começam a fazer um monte de perguntas. E uma delas é, de onde que Deus veio? E vocês viram a resposta que ele deu? Se eu for responder de onde Deus veio, eu vou ter que dizer que foi de algum lugar, em algum momento no tempo, e feito de alguma coisa. E Deus é quem criou lugar, tempo e matéria. Então não tem como ele ter vindo em algum tempo, porque ele que criou o tempo. E aí ele responde aqueles 3 professores. Então, perguntar de onde Deus veio é presumir um Deus limitado, e não é o Deus que eu adoro. Todo mundo ficou quieto. Esse cara pregava e palestrava todos os dias do ano, em 300, ele tinha mais do que 360 palestras em universidades nos Estados Unidos, e convencendo inúmeras pessoas com essa mensagem do Evangelho. O que ele fazia aqui? Exatamente o que Paulo fez com o Festo. Exatamente o que 1 Pedro manda a gente fazer, estudar a palavra e estar preparado. Alguns não precisam estar palestrando, tem uns dons, são talentos distintos. Você pode falar para o teu filho, você pode falar de Deus no teu trabalho. Uma mãe que prepara bem o filho para o caminho do Senhor, esse homem aí que deu essas respostas bonitas, e depois se alguém quiser esse vídeo, pastor, é só me pedir o encaminho, tá? Esse homem aí que deu essa resposta, ele teve uma mãe, um pai, uma criação. Se você preparar a criança no caminho que deve andar, Deus pode usar você como mãe dentro da tua casa para revolucionar a história do mundo. Por quê? Porque você foi fiel. Eu já falei isso outra vez, mas não sei se você já ouviu falar no John D. Rockefeller, aquele cara bem ricão nos Estados Unidos, o mais rico que já teve agora na história recente, conhecida, mais do que o Elon Musk. Ele disse que se ele não tivesse aprendido a dar o dízimo do primeiro dólar dele, ele não teria dado do primeiro milhão. E ele investiu milhões e milhões em missões internacionais, em inúmeras igrejas
missões em todos os países, e de um modo estruturado e organizado para que essas igrejas não ficassem perdidas, mas tivesse uma organização melhor. O evangelho foi propagado, e ele conta que a mãe dele ensinou isso para ele. E apesar do pai meio maluco que ele tinha, o pai dele também, uma vez deu $5 para ele se ele lesse a Bíblia do início ao fim. Então ele teve lá atrás uma mãe que estava em cima, que levava ele para a igreja, uma mãe que queria ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Ele, mesmo sendo o homem mais rico, dono das empresas, que apesar de ter algumas polêmicas na empresa dele, ele, desde os 33 anos até os 66 anos, ele foi professor superintendente numa escola dominical na igreja. Um cara com tanto dinheiro, com tanto poder, não precisava disso. Sempre que ele viajava, ele procurava ir para igrejas, estar em igreja. Ele queria ir numa igreja, uma igreja. Quando eles viajavam, naquelas épocas era de trem, tinha que ficar dias viajando de trem, toda manhã ele carregava junto um pastor, e o pastor pregava por 1 hora todo dia. Tinha um culto doméstico em casa, mas teve uma mãe por trás disso. Você que está aqui hoje, você pode ser essa mãe que vai preparar o seu filho a responder o evangelho com prontidão, com sabedoria, a treiná-lo nos caminhos do Senhor. Coloca para a gente Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Olha isso. Você pode ter o dom de cantar, transformar vidas através do canto. Você pode ter um dom de palestrar, ou você é pastor, médico, dentista, você está no consultório, está falando com alguém, advogado, promotor, juiz. Você sabia que se um juiz fala de Deus e de Jesus, ele traz um peso muito maior, porque as pessoas olham, ele é juiz, ele sabe das coisas, então ele deve estar certo. Traz um peso maior, traz maior credibilidade. Não importa a função que você exerce, não importa onde Deus te colocou, mas siga aquele mandamento, esteja preparado para responder a cada um que pedir a razão da esperança que há em vós, para quando um ateu quiser te apertar, ou quando alguém quiser falar para você que o que você está fazendo de ir para a igreja não é bom, ou que você deveria parar com isso, ou quando o teu filho quiser abandonar os caminhos do Senhor, Deus te dê sabedoria. Lembre sempre, nem Deus garantiu que Adão não ia pecar, porque ele deu o livre-arbítrio. Não se culpe pelo pecado do teu filho e dos outros, mas se culpe por não ter feito o que você podia fazer para evitar aquilo. E claro, depois que foi, é só pedir perdão e não fazer de novo. Mas nós temos que lembrar, não é porque nós sabemos, esse homem pode pregar e falar super bem, mas Deus deu livre-arbítrio para aquele que está ouvindo rejeitar ou abraçar. Você treina e prepara o seu filho, mas a decisão final é dele. Só que aí eu te digo que as chances tuas são muito maiores. Assim como esse homem conseguiu converter um monte de gente, eu até queria ter trazido um outro, mas o outro era mais longo, eu não ia por 30 minutos de vídeo, mas depois se alguém quiser, é um rapaz que ele passa entrevistando pessoas, pastor. Ele tem 3 vídeos, cada um de 30, 40 minutos cada um. Em um dos vídeos, ele sai em 1 minuto e meio convencendo pessoas que são a favor do aborto a ficar contra o aborto. De forma bem simples e racional, lógica, coerente, ele muda a cabeça das pessoas a parar de querer matar a vida de crianças no útero da mãe. Ele muda bem rápido, 1 minuto e meio. Em outro vídeo, ele pega um monte de professor universitário, uns caras bem especialistas, e mostra quão absurda é a crença deles de que a gente não tem um criador, mas que a gente evoluiu. E é um vídeo fantástico. E no outro ele mostra de que tão ridícula é essa, no terceiro vídeo, durante o vídeo ele converte um monte de gente enquanto ele está entrevistando. Por quê? Porque ele se preparou, como Esdras 7:10 diz, ele estudou. Como Paulo fez lá com Festo, ele falou. Como nós lemos em Lucas 21:14, ele não ficou se preocupando em como falar, mas Deus deu sabedoria. A sabedoria veio. E aí o mandamento a responder com mansidão. Uma das características desse do vídeo, não do que eu pus agora, é a mansidão. Mas olha agora o que a gente tem aqui em 2 Timóteo 3, 13 a 15. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Timóteo, isso aqui é Paulo escrevendo para Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, ou seja, permaneça nos estudos da Bíblia que você aprendeu, em tudo que eu te ensinei, pois sabes de quem as aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. As escrituras nos tornam sábio. Versículo 16, pode pôr 16, um versículo famoso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Quando você conhece as escrituras,
como aquele homem do debate que a gente acabou de assistir, ele responde o ateu de pronto, porque ele conhecia a palavra. Paulo responde Festo de pronto, Félix de pronto, porque ele conhecia as escrituras. Esse outro aí que também converte o pessoal nas universidades, porque conhece as escrituras, porque a escritura serve para nos ajudar a instruir também. E por fim, o versículo 17, a fim de que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós temos que estar aptos, preparados para boa obra, para falar de Jesus, para ensinar sobre Jesus, para mostrar os caminhos de Cristo. E esses exemplos que a gente viu aqui só mostra que estar preparado é falar de Jesus, é falar com propriedade e é saber o que está falando. Você vai conseguir isso participando da célula, do estudo, vindo aos cultos, lendo a Bíblia, pedindo por sabedoria. A gente já falou em inúmeras mensagens que existem várias formas de adquirir sabedoria. Você ouve pelo conselho, as pessoas com quem você anda, as escrituras te trazem sabedoria, como a gente acabou de ler. A presença de Deus, Jó 32, 7-9, diz assim: há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os torna sábio. É essa inspiração de Deus em nós que vai nos tornar sábio. A imposição de mãos, como Moisés com Josué, ele, no Deuteronômio capítulo 39, ele impõe as mãos sobre Josué e Josué adquire sabedoria através da imposição de mãos. Então a Bíblia nos ensina, mas o maior desafio que nós temos é colocar em prática. E o que eu encorajo hoje você é estar pronto para falar de Jesus. Não só falar, mas saber o que está falando. Por que Jesus morreu na cruz? Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que crer em Deus? É só para ir para o céu? Por que, por exemplo, que Deus deixou os mandamentos? Salmo 119 é cheio, e eu já falei isso outra vez, é cheio de... O salmista está toda hora falando assim: Deus, que bom que você me deu os teus mandamentos, como eles são agradáveis. Aí um dia eu lendo isso, eu falei, os mandamentos de Deus não parecem agradável, né? É um monte de regra, instrução. E Davi ainda escreve assim, ó: eles me fazem felizes, tornam minha vida melhor, como eu me regozijo nos teus mandamentos, me ensina os teus decretos, as tuas instruções. Não só o Salmo 119, mas inúmeros salmos. E quando você para pensar, isso é a mais pura verdade, porque os mandamentos de Deus, eles mostram como que você faz para a sua vida funcionar de modo pleno e bom. Tanto que até os ímpios copiam os mandamentos de Deus no mundo secular. Você percebe que por mais que haja uma luta para perverter a sociedade, mesmo quem não é cristão, a maioria é contra bigamia, é contra a prostituição, é contra o adultério, mesmo se a pessoa falar que não é por causa da Bíblia, porque é assim que Deus fez a criação dele, e nós que cremos nele, temos a Bíblia para poder aprender isso. Os ímpios, eles descobrem por intuição, porque eles olham a criação. É até bonito, porque Romanos capítulo 1, versículos 18, 19 e 20, coloca para a gente em Romanos capítulo 1, versículo 18, vamos ver se é 1, 18, Atos. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus, é esse mesmo, olha só, como que os ímpios sabem os mandamentos de Deus sem nem mesmo lê-los, e quando eles seguem, funciona. Você vê às vezes um casal cristão traindo o marido, traindo a mulher traindo o marido, e um casal que não é cristão não traindo um ao outro. Um está seguindo os mandamentos de Deus, mesmo rejeitando ou não se importando com as escrituras, porque é assim que Deus desenvolveu os mecanismos e a sociedade. E aí quando a gente lê nas escrituras os mandamentos dele, do Senhor, a gente aprende como uma vida boa, próspera, abençoada funciona. Por isso que a gente tem que se deleitar nessas regras, porque elas não estão ali para trazer fardo, mas para trazer alívio e refrigério, e uma vida melhor, porque nem sempre o que parece fácil é o melhor, olha só, e nem sempre o que é mais fácil é o melhor. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. 19. Pois o que de Deus se pode conhecer, é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, olha agora isso que extraordinário, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, então quem Deus é, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aqui ele está dizendo assim, que a existência de Deus, a criação de Deus, ela é revelada
os atributos dele, a existência dele como um Deus sobrenatural e todo-poderoso é revelado pela própria natureza. Quando você olha as árvores, os pássaros, o mar, quando você olha o planeta Terra, quando você olha a existência do tempo, do espaço e da matéria, que é como a gente viu no vídeo, alguém olhar isso e falar que Deus não existe é indesculpável por meio das coisas criadas, de forma que estes homens são indesculpáveis. Olha o versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, ou seja, eles viram tudo isso, é incrível. Você olha esses robôs que hoje estão sendo desenvolvidos, eu até vi um recente, eu fiquei impressionado, bem recente a notícia, um robô igualzinho a gente, assim, humanoide, ele ficou 90 horas trabalhando seguido, empacotando caixa, tirando de uma esteira e colocando e passando para ser despachado, tipo um correio, parecia um funcionário mesmo. Aí o vídeo está mostrando que as profissões vão acabar, a inteligência artificial e tal. Alguém olha aquele robô, ninguém tem dúvida de que aquele robô foi criado por alguém, não é verdade? Mas daí você olha o corpo humano, o cérebro humano que criou aquele robô e fala, não, isso aí veio do acaso. E o texto aqui está dizendo, ao fazer isso, vocês estão indesculpáveis, porque você olha um aparelho, um copo desse, você fala que foi criado, mas daí você olha a complexidade do cérebro humano e você fala, não, Deus não existe, não, isso é indesculpável, e vocês vão pagar por isso. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Então não vai ter desculpa. Nem sempre o que parece mais fácil e nem o que é mais fácil é melhor. Na verdade, normalmente é o inverso. Há um tempo atrás eu vi uma imagem, eu gostei bastante. É um hominho que pega uma bolinha. Era até um vídeo agradável assim de assistir. E ele vai levantando a bolinha com bastante dificuldade em cima de um penhasco. E aí a bolinha, uma pedra grande, na verdade é uma bolinha, uma linha assim no vídeo. A hora que ele empurra, foi difícil dele subir ela até lá. A hora que ele chegou no topo, ele empurra, a bolinha cai e dela segue o trajeto que tem que seguir. O outro hominho, ele pega a pedra, ao invés de ele levar num penhasco, subir para dela poder rolar e seguir o trajeto, ele já joga num lugar que é mais fácil. Aí a pedra fica presa lá embaixo, ele já não consegue mais levantar. Então, no começo agora foi mais fácil, eu só jogar e fazer o que é mais simples. Não sofrer, não cansar, não acordar cedo, não ler a Bíblia com os filhos, não fazer culto doméstico, não fazer um jejum, não fazer uma leitura bíblica anual, não falar de Deus no trabalho, não ir para a academia, não fazer uma dieta, não cuidar da saúde, não, nada. É muito mais fácil não fazer. Só que a hora que você está fazendo isso, você está tendo um prazer momentâneo. E esse prazer rápido e momentâneo, ele te traz aquela consequência grave que depois não dá para correr atrás. Aí o teu filho cresceu e você foi um pai ausente. E aí o teu filho cresceu e você não ensinou ele nos caminhos que ele devia andar. Aí o teu filho cresceu e você não deu limite para ele. Ou você não foi um exemplo, porque nós temos que ter exemplo, presença e limite. Se faltar qualquer um desses do pai para o filho, você perde teu filho. Você pode ter dois, faltou um, perdeu. Presença, exemplo e limite. Presença é um pai que não necessariamente que está toda hora com o filho, o pai e a mãe, mas é um pai que se preocupa com o filho, quer saber do destino do filho, das ideias do filho, dos pensamentos do filho. Não sei se vocês já ouviram falar naquele diário famoso de Anne Frank, que ela ficou no campo de concentração, ela escreve um diário, o pessoal acha, e ela conta no diário sobre a experiência do dia dela, como ela admira o pai dela, e como a mãe dela é chata e não sei o quê. E você lê aquilo ali, é legal porque ela foi levada para o campo de concentração, então ela narra aqueles dias antes, enquanto eles estavam escondidos, antes dos soldados chegarem e levar eles, por isso que é uma história que ficou famosa. O pai dela sobrevive, ela morreu no campo de concentração, quase todo mundo da família, o pai dela sobrevive, e 30, 20 anos, 40, eu acho que foi na verdade 40 anos depois, foi em 1970, o pai dela fala, olha, eu não tinha noção das coisas que passavam na cabeça da minha filha, depois que eu li o diário, né, que ficou super famoso, foi traduzido para quase tudo que é língua, ele falou, eu não conhecia a mente dela e que tudo aquilo estava acontecendo na cabeça dela. Um pai presente, uma mãe presente, é um pai que se preocupa com o filho, que abraça o filho, que ouve a história do filho, que faz uma pergunta para o filho, que mostra esse interesse por estar com o filho. Exemplo, não tem muito o que falar, né? O pai que cobra, mas faz diferente, fica no celular o tempo inteiro e pede para o filho não ficar no celular, ou então não vai para a igreja e pede para o filho ir para a igreja, não lê a Bíblia, mas fala que a Bíblia é importante, não memoriza um versículo, mas fala para o filho que tem que memorizar, é importante. Ele não é um exemplo. Briga com a esposa, chega atrasado no serviço, você está contaminando. Você pode até ser presente, mas se você não for um exemplo, não vai adiantar. E tem pais que são presentes, eles são um exemplo, mas não põem limite.
E aí é onde você vê na cadeia um monte de presos, até com nomes bíblicos. Às vezes o pai, até a mãe, o problema está no pai, a grande maioria, mas às vezes até o pai e a mãe são pastores da igreja, mas o que aconteceu? O pai era um exemplo, ele ia para a igreja, conhecia as escrituras, ele estava presente, mas ele não pôs limite, ele deixou que o filho escolhesse o próprio limite. Presença, limite e exemplo são fundamentais, ter os 3 elementos. Então você joga a bolinha para baixo, que é o mais fácil, que é não fazer agora, é ignorar, é deixar para depois, não acordar cedo para um compromisso. Eu não vou marcar eu vou rejeitar esse negócio aqui, essa oportunidade, eu vou cansar. Se você não cansar agora correndo, por exemplo, na esteira e exercitando, depois você pode ter um problema cardíaco, você pode engordar, depois que perde o filho, perde o casamento, não dá mais para voltar, a bolinha caiu, ela ficou lá embaixo. Agora faz o contrário, eu ouvi uma frase, eu gostei, assim: você quer uma vida de regalia? Se prepare para os desafios hoje. Agora, você quer uma vida difícil? Tenha regalias agora. Acorda a qualquer horário, faz qualquer coisa que você quer. Pobreza e afronta. Na verdade, isso a gente tem em Provérbios 24:30, a gente já leu várias vezes, mas eu vou citar esse texto, ele é um texto bonito sobre que a pobreza vindo até a pessoa como um ladrão, por causa da preguiça. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinhos por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra em ruínas. Preguiça, deixa para depois, joga a bolinha para o buraco, não vou limpar esse muro agora, não vou limpar a calçada, deixa essas panelas sujas na mesa. Se eu ver a cozinha, o quarto da sua casa, já dá para descrever muito bem, prever muito bem o futuro seu. Olha o que o texto diz: observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços para descansar um pouco mais, e a sua pobreza sobrevirá como um assaltante, e a sua necessidade como um homem armado. Você viu que forte isso? Então, hoje é momento da gente agir, e agir no quê? Em aprender e a estarmos preparados. Para a gente encerrar, deixa na tela o texto que a gente leu de 1 Pedro 3,15, estar preparado para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. Nós vimos o apóstolo Paulo fazendo isso com os 2 reis, Festo e Félix, no capítulo 24 e 26. Nós vimos Paulo orientando isso para Timóteo. Timóteo, pega essas palavras que você aprendeu, retenha elas, que a gente leu em 2 Timóteo 3, versículos 13 a 15. Nós vimos isso quando Lucas 21:14 diz: não fica se preocupando como falar, você se prepara e daí Deus te dá sabedoria. Esdras 7:10, que ele estudava as escrituras e daí ele falava. Vimos isso no vídeo, naquele homem ali que responde de uma forma espetacular os professores ateus. E a gente pode viver isso. E agora temos esse mandamento: estejam preparados para responder, e sempre com mansidão. Que Deus dê para você sabedoria, para você pôr em ação. Quando você escreve o que você quer alcançar, você aumenta 90 vezes o potencial de alcançar isso. Isso é um estudo que mostra. E é verdade, que daí você lembra daquilo. Então você escreve o que você queria muito. Você tem filho pequeno, que você gostaria que teu filho isso. Ou você está num emprego novo, que você gostaria de tal. Ou dentro da empresa atual, que você queria isso. Ou os teus projetos, um sonho para o casamento, para a vida emocional. Às vezes você está com um conflito psicológico, emocional, ou um problema físico, uma doença, e você quer muito ser curado. Anota o que você quer, escreve 3, 4, 5 coisas. E olha aquilo, coloca de uma forma acessível, pedindo para Deus te dar sabedoria para quais são as decisões que você toma para alcançar aquilo. E aí aquilo não morre, e aí você faz, você toma ação. E a ação que nós temos que tomar é termos esse preparo. Você preparando, cuidando de você como uma empresa, você pode ajudar outros. E Provérbios diz assim, não diga ao teu amigo, venha amanhã, podendo tu fazê-lo hoje. Aquele que faz isso, tendo em suas mãos poder fazê-lo, mas faz depois, não responderá diante de Deus? Isso está lá em Provérbios 3, 27. Nós seremos julgados por isso. Quando está em nossas mãos poder fazê-lo e não fazemos, Deus cobra de nós. Tiago diz isso também. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. A preguiça é um pecado, quando você deixa de fazer o que deveria ser feito. E é natural, da natureza humana. Ela tem que ser a diligência, a ação, a eficácia tem que ser cultivada. A preguiça flui de forma natural. Então agora nós vamos cultivar novos hábitos, amém? Vamos colocar em pé? E o principal deles é ter preparo para conhecer de Deus e falar dele com aptidão. Lembra? A Escritura
vai te preparar para tudo isso. Cria um novo hábito aí. Se você começou a ler a Bíblia no começo do ano e parou, retoma. Não precisa esperar, se você está em dezembro, é 23 de dezembro, não espera 1º de janeiro, começa no 23 de dezembro, começa hoje, agora, hoje à noite, a hora que chegar em casa, já faz alguma coisa lá. Deus, revela-nos o teu propósito para mim, para cada um de nós, mostra onde eu devo seguir, qual passo eu tomo para eu estar preparado a responder aquele que pedir a razão da esperança que é em nós. Pastor, lembrando, se alguém depois quiser, tanto aquele vídeo ali como os outros que eu mencionei, não chega a ser uma trilogia, mas é quase, são 3 vídeos bem fantásticos, sobre estar preparado para responder aquele que pede a esperança da razão que é em nós. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada um dos que estão aqui, obrigado também, Deus, pelas famílias aqui representadas, perdoe-nos de nossas falhas, ajude-nos a te servir, a estarmos nos teus caminhos, proteja-nos dos dardos inflamados do maligno e ajude-nos, Senhor, a estarmos preparados a responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da esperança que é em nós, que possamos ter sede de ler a Bíblia, de falar do Senhor, de pregar o Evangelho, de transformar almas e vidas para a honra e glória do teu nome. Amém.